pastor Wesley, vim tão longe, lá de Niterói, né? A gente tinha marcado semana passada, mas não deu para ele vir, mas ele está aqui hoje, em nome de Jesus. Vamos estar orando, a palavra já é abençoada. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti, Senhor, a vida do pastor Wesley, Senhor. Continue, Senhor Deus, estando com ele, com a sua família. Senhor, ele vem ser boca Tua neste lugar. Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus. Pai, que Tu possas falar, Senhor, conosco, a Tua igreja. Aquilo que, Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu queres falar, e não aquilo que queremos ouvir. É verdade. Mostra o que está atrás das leis para o Teu Filho. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai dos seus irmãos. Amém. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Atos, capítulo 3. Infelizmente ou felizmente, a gente sabe, né? Semana passada não pude estar aqui. Mas eu creio que Deus preparou hoje para nós. É verdade. Ontem passou, o importante é o hoje, né? Estou aqui também com meu amigo, Pai Marcos. Também é presbítero, né? Glória a Deus, é um prazer estar aqui e eu estou alegre, principalmente ver o pastor Luiz aqui, né? Glória a Deus. Deus abençoe. Também queria orar pela irmã Márcia depois, né? Está aqui, pela irmã Márcia depois, pela família dela. Capítulo 3 do livro de Atos, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo à hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrando no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olhando bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Só esse versículo aqui. Pode se sentar. É, Deus é bom. Por que você separei esse texto aqui? Porque esse texto aqui, ele reflete uma importância muito grande para nós, hoje como igreja. Porque hoje nós somos avaliados diferente dessa época aqui. Hoje as pessoas são avaliadas por aquilo que elas fazem e não por aquilo que elas são. Hoje o fazer é mais importante do que o ser. Nessa época que nós estamos vivendo aqui, as pessoas, segundo a igreja, eram avaliadas segundo aquilo que Jesus ensinou. Você vai ver esse homem aqui fazer um negócio que para nós é muito diferente. O que o sacerdote e o levita deixou de fazer por um homem que estava quase morto, esses dois homens aqui faz por um paralítico que estava pedindo dinheiro. Então o texto, ele não se trata só de um homem usado ou de dois homens usados. O texto se trata de dois homens que foram discipulados pelo Senhor e não está indo para o templo sem antes se tornar igreja, porque às vezes a gente está dentro do templo, mas nunca nos tornamos igreja. E Paulo fala um negócio muito importante. Ele falou assim: nós somos o templo que não foi feito por mãos de homens, que o Espírito Santo habita. Então esses dois homens aqui estão seguindo a linha de raciocínio que disse o apóstolo para seguir as pisaduras de Cristo. Eles estão indo para o templo. Por quê? Porque na verdade nós não podemos deixar de orar independente de
quem e como está você. Algumas pessoas, porque elas têm a característica de ser mais desenvolta do que as outras para algumas coisas, elas deixam de orar. Eu já vi muita gente cheia de dom, de habilidade, cair, mas é difícil de você ver alguém que vigia e ora cair. Então o que é mais importante? Ter ou ser? Mas para a gente ser, a gente tem que continuar buscando ao Senhor, como Ele nos ensinou, para vigiar e orar, porque o Espírito ele está, mas a carne ela é fraca. Eles estão indo para o templo. Parece ser uma coisa muito comum eles irem para o templo, porque ir no templo só significa para algumas pessoas adoração. Para algumas pessoas só significa você ir lá para você orar, para você buscar. E não significa para algumas pessoas você exercitar ministério. Na verdade, nós precisamos exercitar o nosso ministério, que na verdade não está preso a essas 4 paredes aqui. Porque se exercício de ministério tivesse preso a 4 paredes, eles não estendiam a mão para o paralítico que estava à beira da porta do templo chamada Formosa. Então agora eles estão olhando para um paralítico que na verdade, se não houvesse nos discípulos ensinamento, eles passavam de largo e deixaria esse paralítico ali. Mas para o bem-estar desse moço, eu não sei o que eles precisavam contemplar naquele moço, para eles estenderem a mão e dar a ele o que ele precisava. Mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta: aquele moço estava ali contemplado pelo Senhor. Aleluia. Como nessa manhã de repente você está aqui pensando o seguinte: será o que vai acontecer? Será que eu vou receber a vitória na hora da oração? Será na hora da palavra? Será que vai ter alguma visão? Não, creia que tudo que você pedir em oração, aleluia, você recebe. Eu conversei essa semana com um africano. E ele começou a falar, e eu fui me aproximando, me interessei pela conversa. Eu interrompi a conversa e falei assim: eu posso fazer uma pergunta? Ele pode, eu gosto de falar. Eu falei assim: como que é as coisas espirituais lá na África? Como que Deus age lá? E qual a diferença de lá para cá e do Deus que está lá e é o mesmo que está aqui? E por que ele não opera aqui o que vocês dizem que ele opera lá? O que você acha do Brasil? Ele falou assim: o Brasil, vocês pregam muito bem, vocês têm um grande ensinamento. Nós não temos estudo, ele falou, nós não temos a letra, o conhecimento, a pregação bonita que vocês têm, mas lá o paralítico anda. Ele falou: lá o canceroso, ele é curado. Aqui vocês têm o dom da palavra, desenvoltura, o conhecimento, mas o que falta no Brasil, ele falou para mim, é fé. Irmão, eu saí de lá com um propósito de oração. Eu saí de lá falando: Senhor, me dá uma fé que não seja natural, me dá uma fé sobrenatural. Tem coisas que você ouve, e se você deixar entrar no teu coração, ela pode mudar a sua vida. Qual o fato, irmãos, que acontece dentro da igreja, que as pessoas ouvem e nada acontece na vida delas? É porque elas ouvem e não deixam penetrar no coração, não deixa enraizar, não deixa frutificar, não deixa crescer. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo... Não é ouvir de ouvir, é ouvir de dar ouvido, de dar atenção, é ouvir de se dedicar, é ouvir de praticar, é ouvir de investir, é ouvir de buscar aquilo que você escutou, e naquilo que você crê, as coisas começam a acontecer. Você entendeu? Diga amém. Eu saí dali com o objetivo. Então tem 2 homens aqui que na verdade nós estamos olhando para ele e vendo um milagre acontecer. Mas na verdade eram 2 homens que tinham dons de Deus, mas o dom de Deus não te protege. O dom de Deus, ele não te separa para você ser mais protegido do que o irmão. Não. Quanto mais você recebe, mais você tem que prestar conta, mais você vai ser cobrado. Quanto mais você tem, mais vigilância você tem que ter, você tem que andar.
Quanto mais Deus te usa, maior é a fúria do nosso adversário. Quanto mais dom tem na sua vida, mais carga você carrega, mais responsabilidade você carrega. Quanto mais bênção tem sobre você, maior é a fúria do diabo para tentar te saquear, para tentar te roubar. Por que Deus nos trouxe aqui, nos reuniu nessa manhã para uma manhã de consagração, uma reunião de oração? É porque na verdade nós estamos na torre de vigilância, mas se não tiver oração, o fogo se apaga aqui. Com graça, com unção, com poder, com autoridade, os dons são ativados, mas com frieza, com mornidão, os dons são enterrados. Deus está te chamando para desenterrar dons aqui nessa manhã. Aleluia! Não adianta, querido, você pode avaliar o soldado, o melhor que ele seja, mas se ele não estiver armado, ele não vale nada. Você pode ser uma lamparina, mas sem azeite. Você pode ser uma lamparina, mas se não tiver fogo, você não vale nada, querido. Por que Deus nos trouxe aqui nessa manhã? Para acender esse pavio aí, ó. Para colocar azeite, porque você é uma lamparina de Deus, querido. Ele quer derramar azeite sobre a nossa vida. Glória a Deus. Não adianta eu ter dom e Deus não querer me usar. Não adianta eu saber falar bem se Deus não me der a revelação da palavra. Não adianta eu ter visão e se Deus não rasgar, não abrir o céu para me contemplar as coisas invisíveis. Não adianta ter um doente aqui e se você tiver o dom de cura, de milagre, de maravilha, se o Espírito Santo não te encher, o paralítico continua paralítico. Qual é a palavra nessa manhã? A palavra nessa manhã é: você está com o consagrado, por isso você está na consagração. Ele está consagrando a nossa vida para o bem-estar do nome do Senhor, para que sejamos usados na obra dele. Você pode dizer amém? Deus quer te usar. Então esses dois homens aqui estão indo para orar, eles não estão indo para auto se promover, porque um dos objetivos, ou do motivo que Deus não nos usa, é quando nós queremos nos promover. Uma coisa que Deus não vai fazer é dividir a glória dele, irmão, com ninguém. Se a glória não for para o nome dele, você pode ser profeta, pode ser profetisa, pode orar muito, ele não vai fazer nada. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus dá graça aos humildes. Diga amém. Amém. Recebe graça nessa manhã aqui. Que Deus te dê graça nessa manhã, porque a graça sobressai. O camarada é forte, mas se não tiver graça, ele não consegue. Ele pode ser sábio, mas se não tiver graça, ele não conquista. Ele pode ser valente, mas se não tiver... Querido, nós dependemos da graça de Deus. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz, ó, uns confiam em carro, outros em cavalo. Nós fazemos menção no nome do Senhor. Alguns se encurvam e eles caem, mas nós ficamos de pé. Você pode dizer amém? Por quê? Porque Deus nos dá graça. Paulo que é Paulo, você vê o que Paulo fez, as igrejas que ele abriu, o lugar onde ele esteve, mas 3 vezes ele está orando e Deus falou assim: sabe o que você está precisando? Não é que eu tire o espinho, você está precisando de graça. A minha graça te basta. Não importa quem é você, se você está aqui ou se você está aí atrás, a graça de Deus, ela te basta, te sustenta, te mantém, te equilibra. Aleluia, Deus. Esse é um dos motivos que esses dois homens estão indo para o templo, porque eles não estão se sentindo tão cheios ao ponto de olhar e falar assim: eu não preciso. Eles não estão se sentindo tão sábios ao ponto de olhar assim e falar assim: eu não preciso aprender com você. Não, ao contrário, quanto maior você é, menor você demonstra. Quanto mais você tem, mais parece e você sente que não tem. É por isso que Deus, ele pega as coisas que não são, ele pega as coisas loucas, ele pega as coisas fracas, porque a maioria dos que estão aqui, quando Deus chamou, falou: Senhor, eu não tenho condição, eu não posso. Aí Deus falou assim: é você mesmo que eu quero, é porque o meu poder vai se aperfeiçoar. Você não tem, mas eu te dou. Você não pode, mas eu te condiciono. Você não está, mas eu te faço ser, querido. O que Deus está tentando falar conosco nesta manhã é que ele vai abrir o céu e vai te fortificar para você ajudar o seu próximo. Aleluia, Jesus. Então agora eu anotei algumas coisas aqui. Primeira coisa, se mantém. Como assim? Se Deus te deu uma coisa,
Usa essa uma coisa que você tem. Por mais que você olhe e fale, não sei, não é necessário. Porque às vezes Deus não vai usar você com coisas que você imagina que Ele vai te usar. Ninguém imaginava que Davi derrubaria o gigante com uma pedra. Ninguém imagina que um abraço pode trazer uma cura. Ninguém imagina que esse corredor aqui pode destravar coisas que não pode se destravar com o seu advogado. Ninguém imagina que o seu plano de saúde não pode fazer nada por você, mas a imposição de uma mão, a unção com óleo, pode te trazer cura. Aleluia. Glória a Deus. A arma que Deus vai usar, eu não sei. A única coisa que eu tenho certeza é que eu tenho que me manter. Se Deus me usar, eu me mantenho. Se Ele não me usar, eu serei mantido do mesmo jeito. Por quê? Porque dele, por Ele, para Ele, é todas as coisas. O Deus que está conosco na bonança também abre caminho no meio da tempestade. O Deus que está conosco, passeando aqui nessa casa, fazendo com que eu e você sirvamos a Ele, é o mesmo Deus que acalma a tempestade e faz o mar bravio se aquietar. Mas se Ele não fizer o que eu quero, eu me mantenho. Aleluia. Eu sirvo, eu adoro, porque Abacuque nos ensinou, ainda que a figueira não, sabe o que ele está dizendo? Eu vou me manter. Se Deus fizer, eu vou glorificar, mas se Ele não fizer, eu me mantenho na presença dEle. Você pode dizer isso? Diga para o irmão, se mantém. Se mantém, se mantém. Fica firme, se posiciona. Se Ele não me responder, eu continuo orando. Se Ele não falar, eu não quebro o silêncio com Ele. Não, eu continuo falando. Eu não vou me manter na posição daqueles que ficam quietos porque Deus não falou comigo. Ao contrário, eu vou clamar mais ainda. Não foi assim que nos ensinou o cego? Fica quieto, ele clamou mais ainda. Ele não vai te ouvir, ele clamou mais ainda. Sabe por quê? Por mais que eu não ouço Ele nunca vai deixar de me ouvir. O motivo de Deus não responder, eu não sei, mas nada impede o Senhor de me ouvir. Então continuo gritando, clamando, sussurrando, abrindo a porta do meu quarto, entrando, subindo no monte, vindo para a consagração, porque vai chegar Eclesiastes 3, que é um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. E se não for na consagração, vai ser no culto à noite. Se não for à noite, vai ser na ceia. Se não for na ceia, vai ser na minha casa. Se não for na minha casa, vai ser dentro do carro. Se não for no carro, vai ser na academia. Vai ser subindo naquela montanha, aquele monte. Vai ser lá dentro do teu quarto. De alguma maneira, Deus vai nos responder. Glória a Deus. Se mantenha. Segunda coisa que eu notei aqui, ó, a forma de olhar. A mensagem visual. Quando você não vê uma pessoa que você ama há muito tempo, você olha assim para ela. A expressão da alegria. A Bíblia diz que o coração alegre, o que ele faz com o semblante? Como que você imagina Deus olhando para essa igreja unida? Um Deus triste? Que é esse, irmão? Deus fica triste. Se Ele se alegra, Ele se entristece também, porque Deus, Ele tem sentimento. Tem tanto sentimento que Ele tem ciúme de você. Você crê que Deus tem ciúme de você? Ao ponto dele não querer trocar você por ninguém. Você é você. O que você aprende, evangelista? Eu aprendo que Deus te deu a identidade para você ser você aonde você for. Seja você. Não se corrompe não. Não perde a tua essência não. A igreja é grande, seja você. A igreja está com ar gelando, seja você. Eu moro na favela, seja você. Eu fui batizado no Espírito Santo, seja você. Eu tenho um dom de Deus, seja você. Eu sou advogado, seja você. Eu sou rico, seja você. Seja você. Aleluia a Deus. Não muda. Não perde a sua essência. Você gosta de orar mais alto, ora mais alto. Você gosta de orar de joelho, ora de joelho. Você gosta de louvar, louve. Seja você, não perde a sua essência. Porque quem te construiu com um propósito, vaso. Aleluia. Fez do tamanho dele, do jeito dele, com a moldura dele, com a largura dele, com a beleza dele. Foi Ele que te formou. Para de mudar por causa dos outros. Aleluia.
muda o louvor por causa dos outros, muda a mensagem por causa dos outros, muda a oração por causa dos outros, porque vai ofender, os outros vão pensar. Seja você, seja a boca de Deus na terra. Deus falou a Jeremias: se tu separar o precioso do vil, tu vai ser boca de Deus na terra. Seja a boca de Deus, querido. Aonde eu fui numa festinha, seja a boca de Deus. Eu fui no aniversário, seja a boca de Deus. Aleluia. Às vezes a gente está tão acostumado com algumas coisas. Eu fiz casamento pela primeira vez. O pastor falou assim: rapaz, você quer se casar, faz casamento. Eu falei: pastor, eu não sei fazer. Ele falou: não, pastor, não, você vai fazer. Em pleno casamento, eu fechei os olhos para orar para o casal. Deus começou a me dar a revelação, eu comecei a entregar. A mulher falou assim: só um minuto, me casa primeiro. Eu vou te casar. Aí eu fiz aquele lance, né, que os pastores fazem, que a pessoa vai embora, não está lá, ela só olha assim para trás, né? Aí quando eu estendi a mão para abençoar, desceu a palavra inspirada, eu comecei a abençoar, 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 abençoar. A moça fez assim, ó. Eu falei: que o Senhor te abençoe. E despedi, falou: vai embora, vai em paz. A gente está tão acostumado com algumas coisas que a gente não se liga nas outras. É verdade. O nosso alvo tem que ser o alvo que Deus quer que nós acertemos. Porque se Deus mandar você ficar sentado, você vai ter sucesso quando você obedecer. Se Deus mandar você atravessar, que as águas não vão te afogar, os rios não vão te submergir, o fogo não vai te queimar e nem a chama vai arder. Ele está dizendo: sabe por quê? Porque eu sou contigo, você tem que atravessar. Se Deus falou que é o Salmo 40, não é o 70. Espera com paciência. Ele vai inclinar para você os ouvidos dele, vai ouvir a tua oração, e na hora certa, quando você tiver paciência, ele virá com resposta. E disse o salmista: tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível, de um lamaçal, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos, colocou na minha boca um novo cântico. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Por quê? Porque eu aprendi a esperar. Glória a Deus. Porque Deus, às vezes, Ele não te coloca na situação, mas Deus é Deus que te tira da situação. Você pode dizer amém? Às vezes Ele não pode, mas Ele tira. Então o olhar faz uma diferença muito grande. De repente a mensagem visual ela vai ser mais forte do que a verbal. Porque qualquer um pode falar o que eu estou falando, é só ler e estudar. Agora a forma de olhar identifica o que está dentro de você. Então eu imagino quando Pedro olhou para eles com João e falou assim: olha para nós. Ele queria dizer: sabe o quê? Nós não estamos aqui como aquele que foi enviado para te dar uma grana. Nós não estamos aqui para mexer com o teu emocional e deixar você na mesma situação que você está. Nós não somos mais um que estamos passando, querendo que você continue na mesma posição, na postura que você está. Olha para nós e vê se você consegue enxergar o quê? Que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Existem pessoas que vão conseguir desabafar com você quando você conseguir rir para elas. Porque hoje em dia a comunhão da igreja parece que é só nesse ambiente aqui. Mas o segredo da igreja antiga estava em 3 coisas: na oração, na doutrina e no partir do pão. Depois dessas 3 coisas, Deus enviava as almas que deveriam ser salvas. Havia milagre, prodígio, maravilha, sinais, coisas extraordinárias feitas pela mão dos apóstolos. Sabe o que Deus está querendo fazer? Mantenha esses 3 degraus que eu vou fazer milagre, eu vou fazer sinais, prodígio, através de quem? De nós. Deus não vai precisar trazer pessoas do Japão, da China, né, dos Estados Unidos, não. Ele vai levantar você, Ele vai usar você, Ele vai equipar, armar a nós. Você recebe essa palavra? Amém, glória a Deus. Ou você não sabe isso? Que só quer que Deus use alguém para você, mas você não está disposto a chorar por alguém, ou secar lágrima para rir com alguém. Nós temos que estar querendo, olha só, eles estavam indo junto. Há um segredo nessa união. Essa união não fala de 2 corpos próximos. Essa união de estar indo junto fala
O que eu carrego na minha vida, o que? É melhor andar, às vezes, sozinho do que mal acompanhado. Às vezes você não tem um monte do teu lado, mas você tem um que vai te ajudar no que você precisa. Às vezes esse um não está aí coladinho com você, mas ele vai aparecer na hora da tua necessidade. Por quê? Porque nós em Cristo estamos juntos. Aleluia. Glória a Deus. É diferente das pessoas que estão com você só no tempo do churrasco, só no tempo da bonança, só no tempo das coisas boas. Existem pessoas que estão tão junto com você que ela larga o churrasco para ir para o monte com você, ela larga a festa para chorar com você, ela larga as brincadeiras para guerrear com você. É isso que é estar junto, querido. Deus está levantando um povo para estar junto com vocês. Diga amém. Deus está levantando uma igreja sua, zelosa e de boas obras. Vamos profetizar: o leão vai voltar a rugir, querido. Deus vai tirar o leão da cova e ele vai voltar a caçar. Aleluia a Deus. O que você quer dizer? Eu estou falando com você. Elias não foi feito para estar na caverna. Elias não pode ser escutado no desespero pedindo morte. Elias não pode morrer no deserto. Ele tem que beber no deserto água, ele tem que comer pão para ele conseguir caminhar e chegar aonde Deus quer que ele chegue. Não peça a Deus aquilo que Deus não reservou para você. Não vai ser não. Eu sou presidiário, eu acho que algumas pessoas me conhecem. Eu já cheguei dentro da cela, algumas pessoas, quando você chegava assim perto de onde eles dormiam, botava a pé assim, ó. Ô varão fulano de tal, a gente ia pedir oração, né? Ele já vinha falando nossa vida toda. Deus mandou dizer isso, e era certinho. Mas não lia a Bíblia, não conhecia as Escrituras. Eu vi uma vez um rapaz que Deus usava muito ele. Um demônio se manifestou e falou assim: ó, quando você sair, eu vou furar você igualzinho a peneira. Porque aqui você está seguro, que você está no meio dos crentes. Querido, você entende que você está no meio dos crentes, você está seguro? Você entende que você dentro da igreja, você está seguro? Aqui ninguém fuma, ninguém bebe, xinga palavrão, você está seguro. O próprio Deus está te assegurando que essa casa é de bênção, essa casa é de oração. Você está seguro, você está envolvido em oração, você está debaixo de uma autoridade espiritual. Tem uma nuvem de bênção aqui, e aqui você está, nós estamos seguros. E ele saiu do presídio, chegou ao vara dele e saiu. Depois de uns 2, 3 meses chegou a notícia que ele morreu com um monte de tiro. Aí um demônio se manifestou no ciclo de oração de novo, falou assim: já eliminei um. E a gente foi procurar saber por quê. Porque quando ele saiu, ele se afastou do Evangelho. Por mais instrumento que você possa ser, a única coisa que te dá segurança em Deus não é dom, é a palavra. Por isso que o salmista falou: sabe o quê? Eu guardei, sabe o que eu guardei? Eu guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Sabe por quê? Porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. O escritor, os hebreus, vai dizer, sabe o quê? Que a palavra é como espada de 2 fios, penetra na divisão entre uma e outra, de alma e espírito, entre junta e medula, e a palavra é apta para discernir pensamento e as intenções do coração. Sabe o que significa? Através da palavra Deus fala da tua vida, através da palavra Deus toca na tua vida, através da palavra Deus alimenta a sua vida, através da palavra Deus sara a sua vida, através da palavra Deus levanta-nos, através da palavra Ele nos restaura para o bem-estar da igreja. Aleluia, Deus. Porque se Deus deu aos homens dons, é para edificação de quem, pastor? Da igreja. E por isso você está sendo edificado por causa do dom da palavra, por causa da fé das irmãs, dos irmãos que oraram aqui. Nós seremos abençoados. Aleluia, Deus. Outra coisa que eu anotei, ó: se você não desistir. Eu estava escutando ontem os irmãos louvando na igreja. Os pessoal falaram assim: escreve. Eu falei: vou escrever, não vou pregar, né? Não preguei não. Eu falei: vai ser para agora, então de manhã. Se você não desistir. Por quê?
Tem muita gente que só vai ser curado, só vai se salvar, só vai para o céu, só vai reconhecer Jesus, só vai confessar Deus através da pessoa de Cristo como único e suficiente Salvador, se você não desistir. Existe muita gente que consegue até enxergar o alvo, mas não consegue alcançar o alvo. Existem muitas pessoas que caminharam, querido, muitos anos, mas agora estão enfraquecidas. Existem pessoas que estão sendo ajudadas por gente fraca, mas você não sabe o quão forte já foi aquela pessoa. Dá um exemplo de Sansão. Ninguém imaginava, olhando para aquele homem na moinha, quantos homens ele tinha destruído, quantos guerreiros ele tinha derrubado. Ninguém imaginava aquele homem careca, quão cabeludo ele era, quanta força ele tinha. Quando olharam para Sansão moendo ali no templo de Dagom, ninguém imaginava que aquele homem era um juiz. As pessoas estão olhando para você aqui, te desprezando de repente, ou lá na tua casa, ou no teu bairro, mas nós estamos olhando para você como aquele que Deus chamou. Aleluia. E por mais forte, ou mais forte do que eu que você possa ser, vai ser através da minha mão que você vai levantar. Você pode levantar a mão? Declara, vai ser através de mim. Declara, vai ser através de mim. Querido, Deus vai te fortalecer. E pessoas mais fortes serão fortalecidas pelos fracos. Eu tive pouco tempo agora numa igreja, e Deus usa muito esse pastor. Mas eu lembro uma época que o meu pastor me chamou para visitar um homem. Quando nós chegamos lá, casamento destruído, a esposa dele que era ímpio, ela não era crente. Aí o pastor falou assim: levanta a voz de oração. Eu era diácono. Aí eu fiquei pensando comigo: levanta a voz de oração. Reino dividido. Esse moço aqui está quase separando da mulher. Como levantar a voz de oração? Mas mesmo assim, por obediência, eu levantei a voz de oração e veio a inspiração. Passou-se os anos. Fui numa determinada casa de novo. Quando eu cheguei lá, ele era a paz do Senhor. Ele era pastor. Glória a Deus. A mulher dele estava firme, missionária. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Deus quer usar você para trazer um missionário de volta. Deus quer usar você para levantar diaconisa. Deus quer usar você para trazer ânimo para aquela pessoa que orou muito mais do que você imagina. Deus quer levantar pessoas que de repente estão atoladas no barro. Deus está querendo usar a tua mão para curar pessoas que Deus já usou ela para curar outras pessoas. Deus quer usar você para ganhar uma alma que é ganhadora de muitas almas. Porque quem pregou para mim dentro do presídio olhou para um drogado. Quem pregou para mim dentro da cadeia olhou e contemplou um viciado. Mas quando ele me viu depois que eu me converti, ele começou a chorar e falou: muito obrigado, Senhor. Aleluia. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os caminhos do Senhor não são nossos caminhos. Ninguém imagina quem foi esse homem na Bíblia que levantou, saltando, pulando e entrando no templo junto com Pedro e João. Ninguém imaginou. Ninguém imagina o que Deus pode fazer. Jesus, ele chega à beira do poço, né? Fala para o discípulo: vai comprar alimento aí, bom pra gente. Se depara com uma mulher que tinha quantos maridos? E o outro ainda não era dela, né? Aí ele se depara com aquela mulher, começa a conversar e fala assim: me dá um pouco de água aí. Aí ela, né? Porque o problemático, ele sempre vai levantar uma palavra de problema. Eu sou samaritano, você vem pedir água de beber, porque a confusão está com ele. Quem é da confusão só espalha a confusão, irmão. Quem é de fofoca só espalha fofoca. Quem é de problema só espalha problema. Quem é contendeiro, semeador de contenda, ele vai seguir a linha da semeadura. Mas quem é bênção vai ser bênção. Você pode ser humilhado, mas a humilhação que estão causando por você não vai tornar você um soberbo, porque você é humilde. Deus vai fazer você e ser extraído de nós como a azeitona esmagada, o melhor azeite.
Não é assim que sai o suco da uva? Antigamente era assim, né? Amassava e tirava o suco da uva. Agora você está sendo prensado. Você está passando por essa prova. E Deus está recebendo o seu louvor, sabe como? Como lágrima. Deus está recebendo a tua adoração, sabe como? Com aquele grito: Senhor, eu não estou aguentando, Senhor, não está aguentando, mas está dentro da igreja. Não está aguentando, mas continua orando. Não está aguentando, mas está louvando. Não está aguentando, mas não largou a obra. Não está aguentando, mas não voltou atrás. Querido, você é mais do que vencedor. Aleluia. É manhã de você se alegrar e falar assim: até aqui, varoa, me ajudou o Senhor. E o Deus que te ajudou segunda e está ajudando terça é o Deus que vai estar na quarta. É o Deus que vai fazer você levantar na quinta. É o Deus que vai fazer o teu rosto sobressair na sexta. É o Deus que vai colocar comida na tua casa no sábado. É o Deus que vai te sustentar no domingo. E Ele é o mesmo. Glória. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz: que esse moço que está aqui, ele se depara com o paralítico e fala assim: olha para nós. Então, na verdade, se você parar, você não vai conseguir chegar onde Deus quer que você chegue. Tem conquista, querido, que não vai ser no joelho, vai ser na caminhada. Ele olhou para ela e falou assim: olha só, se tu soubesse quem impede você de beber, é você quem pede água. E nunca mais você teria sede. Ela fica impactada com aquela palavra, porque essa conversa aqui, querido, é uma conversa profunda. O motivo de Jesus parar ali foi porque Jesus, dentro da minha concepção, certamente estava pensando assim: chegou a hora de pegar essa mulher e transformar a vida dela. Ela vai entender que nem aqui nem acolá, porque na verdade os verdadeiros adoradores têm que adorar o Pai em espírito e em verdade. Não tem monte, não tem igreja, não, é em espírito e em verdade. Sabe aquela hora que Deus quer te usar na festinha? Sabe aquela hora que Deus quer usar você no meio da tua parentela? Os profetas de casa não têm honra, então vai ter, porque Deus vai te usar para glória. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra faz muita gente fugir da responsabilidade. É verdade. Não foge da responsabilidade, não. Como eles vão se converter se não há quem pregue? Se o pastor não for lá em casa, eu vou pregar lá em casa. Se o pastor não puder ir lá em casa orar, quem vai orar lá em casa sou eu. Se não puder levantar uma palavra lá em casa, quem vai ler essa palavra sou eu. Quer ouça ou deixe de ouvir, saberão que um dia Deus falou no meio deles. Aleluia. Então agora ele se depara com esse homem que está ali desde nascença. Ele estava daquele jeito. Tem coisa que só vai mudar quando você parar de olhar para o problema e olhar para o Deus que resolve o problema. Tem coisa que só vai mudar quando a gente se tornar homem espiritual, porque o espiritual discerne todas as coisas, não de nada, ele discerne tudo. Ele discerniu que era a vontade de Deus, e ele falou assim: olha para nós. Já vou declarar logo: a tua esperança não pode estar na prata nem ouro, porque a gente não tem. Eles queriam dizer para ele: sabe o quê? A gente tem algo mais importante para você. É claro que Deus pode julgar a causa da justiça. Quando a gente estava orando aqui, eu botei a mão na cabeça de algumas pessoas e disse: como que eu vou gravar? Porque é muita gente. Mas Deus falou assim: vai contemplando, porque eu estou abrindo porta. Eu vi 3 pessoas que passaram pela oração, porta de emprego mesmo. 3 pessoas, a porta se abrindo. Sabe por quê, querido? É na mão dele que está a chave de Davi. Aleluia. O tempo está difícil, está caótica a situação, está problemática, mas o teu currículo está lá, você mandou o e-mail, então Deus vai abrir a porta. Glória a Deus. E ele vai ser glorificado, de repente na semana que vem. A gente contou testemunho, sabe por quê? Porque Deus, ele é fiel, independente da boca que ele falou, foi a voz de Deus, foi a palavra de Deus, então ela não vai voltar vazia, ela vai se cumprir. Para de olhar para a situação e achar que aquilo ali vai permanecer. Só vai permanecer se a gente não tiver fé. Olha para nós, ele olhou. Se você parar, o paralítico nunca vai andar. Se você desistir hoje, você nunca vai ver a conversão da tua família. Se você não pregar por achar, eles sempre vão rejeitar. Se você não convidar, nunca eles vão vir. Mas eu convido, ele não vem. Faz a sua parte.
Vai chegar a hora que o poderoso, através da pessoa do Espírito Santo, que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, se ele não vier na fé, que ele vai em outro lugar, mas ele vai entrar na presença do Senhor, e você e a tua casa servirão ao Senhor, porque a promessa da salvação, ela paira sobre nós. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Aleluia, Deus. Agora já não é mais, querido, só o olhar. Agora já é, sabe o que? Quando eu orei pela mão dessa moça aqui, eu vi ela, eu sei que ela faz isso, né? Eu vi ela tocando nas pessoas com a mão direita, não era com a esquerda. Pode frear, não sei, mas eu vi a direita. Ela tocava nas pessoas e Deus falava assim: olha o que você vai ver, e fala. Eu vi uns papéis sendo rasgados. Eu falei: Deus, o que é? Deus disse assim: vou me manifestar com cura divina. E vou começar a mudar alguns laudos. Eu vi ela orando até pelo ouvido dos outros, assim, orando. Eu não sei se é pessoa que tem problema de ouvido ou se é alguma coisa que é invisível, que está dentro. Eu só sei de uma coisa: vai acontecer cura divina. Aleluia. Laudos vão ser mudados para a glória de Deus. De repente você foi orado nessa manhã, tem sido orado em outro culto, em outro trabalho. Eu sei que os enfermos vão ser curados e Deus está precisando de duas mãos. Achou duas? Será que tem mais duas aí, querido? Deus quer usar a sua mão. Glória a Deus. Quem tem dom não está estampado não, ó. Mas a fé é como candeeiro. Você não pode esconder uma lamparina debaixo do alqueire. Aonde Deus te colocar, essa luz vai brilhar, esse dom vai se manifestar. Aleluia. Virão a você o necessitado, ora por eles. Por que eu oro no palácio, Deus me recompensa, e eu oro no vale, Deus me recompensa? Porque Deus não está preso ao território que você tem que estar. O céu se abre sobre o território que Deus te coloca, mas quem te recompensa é Deus. Aleluia. É Deus que te recompensa e não o território que você está. As pessoas pensam que a igreja X, eu vou ser abençoado lá. Não. O melhor lugar para ser abençoado é onde Deus manda e aonde Deus está. Se Deus mandou, Ele vai estar com você. Mas aonde Deus não está, não vai, querido. Deus mandou você ficar aqui, fica. Deus mandou você se unir. As irmãs são irmãs de oração. Melhor povo para se unir são pessoas de oração. Por quê? Porque quando eu estiver fraco, quem é de oração ora por mim. Quando quem é de oração estiver fraco, eu estou fortalecido e eu oro por elas. É um orando pelo outro, querido. É um hoje com um problema ajudando o outro amanhã vai ajudar você. E nós estaremos juntos e de pé. Aleluia. Última coisa, falei sobre não desistir. Aí vou ter que ajudar ou profetizar. Nós estamos vendo um tempo, né, irmão? Já viu aí? É tanta profecia, meu Deus do céu. É só depois que o negócio acontece que as profecias vêm, engraçado. Já parou para reparar? É por isso que temos que pedir o discernimento dos espíritos, para que não fiquemos pegados ou apegados ou amarrados nem a profecia, nem a profeta. Porque o Deus que nos chamou para ouvir as profecias e os profetas não nos mantém presos a eles. Aleluia. A nossa vida tem que estar em Deus. Aleluia. É Deus que tem que estar em nós. Porque se eu não escutar o profeta ali, o próprio Deus que está em mim vai falar comigo. Aleluia. Se Deus não levanta ninguém para falar, eu vou dormir e vou sonhar. Alguma coisa vai acontecer, mas Deus vai ser glorificado. É verdade. Não posso estar preso à irmã Lúdia. Se a irmã Lúdia orar, eu vou ser abençoado. Glória a Deus. E se ela não puder orar, eu vou orar e vou ser abençoado também. Aleluia, Jesus. Você não pode estar preso a mim, ao fulano de tal. Porque se você estiver preso ao fulano de tal, à irmã fulano de tal, se ela não vier, você não cultua o Deus que está presente. Se ele não vier, você não acredita na oração da irmã, que de repente está mais consagrada do que quem parece estar e não está nada. O Deus que abre o céu responde à oração da igreja. Aleluia. Você entendeu o mistério? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Se você bater, quem vai bater? Eu não sei. Se você bater, a porta se abre. Se você procurar, você acha. Se você pedir, você recebe. Não é se você orar,
Deus responde ao evangelista. Não, se o evangelista orar, Deus responde ao evangelista. Se a irmã orar, Deus responde à irmã. Mas nós estamos juntos, porque a arma que ela tem eu não tenho. Então por isso eu me junto a ela para me tornar, sabe o quê? Corpo. Para me tornar corpo. Porque se ela é boca, eu sou mão. Ela é útil sendo boca e eu não deixo de ser útil sendo mão. Deus está dizendo, sabe o quê? Cada um tem a sua utilidade e Deus não despreza ninguém. Glória a Deus. Se você é profeta, Deus não te usou hoje, vai chegar a hora que Deus não vai usar a irmã com a palavra de oração e vai usar o profeta. Vai chegar a hora, querido, que não vai ter visão, não vai ter profecia, mas Deus vai colocar as pessoas para contemplar os sonhos. Aí você vai encontrar alguém que é na semelhança de José. Haverá tradução, e o que for traduzido acontecerá, mano. Glória a Deus. Fica preso a ninguém não. A multiforma de Deus vai nos alcançar na hora certa e no lugar adequado. Qual é o melhor lugar para orar? É o lugar onde você estiver no momento da sua aflição. Por quê? Porque imagina se Ana esperasse. Não vou orar aqui não, porque Penina vai ver eu chorando. Eu vou orar em casa. Não, filho. Aproveita o teu momento de aflição. Ela falou assim, no meu momento de aflição, eu estou lançando a minha alma diante do Senhor. Eu estou derramando aqui a minha alma. Eu não vou fazer isso em casa não. Ela queria dizer isso. Eu não vou fazer em casa não. Chega de chorar em casa. Hoje eu vou derramar minha alma no altar do Senhor. Ele fez atenção aos lábios. Falou, tu está embriagado, aparta de ti o teu vinho. Mas mesmo assim ele falou assim, que o Senhor conceda a tua petição. A Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana. Ana voltou no templo, olhou para ele e falou assim, por esse menino eu orava. Ela queria dizer, sabe o quê? Tu achou que eu estava bêbada, mas eu sabia o que eu estava fazendo no templo. Aleluia, Deus. É manhã de você saber o que você está fazendo aqui. Pode ser que o teu pai, a tua mãe, o teu parente, pode ser que você vai chegar de repente atrasado no seu trabalho, de repente está aqui no teu horário de almoço. Eu só quero dizer uma coisa para você. Você tem que saber o que você está fazendo aqui nessa manhã, porque nada é vão no Senhor. Você pode dizer amém? Nada é. Glória a Deus. Você profetizar, fala de coisa que você faz e fala de um futuro do que Deus pode fazer, porque é profecia. Você ajudar, fala de um Deus que está em você e um Deus que atua no hoje. O ontem passou, querido. O amanhã não pertence a nós, mas o hoje é nossa responsabilidade. Não adianta eu ficar sabendo de uma situação que o irmão está precisando de oração e eu não ir orar. É verdade. Não adianta, querido, se eu sentir no meu coração de mandar uma mensagem para alguém e invalidei essa mensagem, isso não torna para ela inválida, me torna negligente. Se Deus mandou você ir, vai. Se Deus mandou você ficar fixo, se Deus mandou você falar, fala. Se Deus mandou você pedir perdão, pede perdão. Por quê? Porque quando eu peço perdão para ela, às vezes quem é perdoado sou eu. Eu estava no café da manhã, ô irmão Marco, a gente sempre orava nesse lugar onde eu trabalhava. Levantou uma palavra de oração, o evangelista. Quando eu fui orar, subiu o menino, filho do dono da marcenaria. Falei, ó rapaz, chega pra cá. O pai dele, vem pra cá. Ele, não vou não. Aí eu questionei, falei, rapaz, não faz isso não, rapaz. Honra teu pai, tua mãe. O Senhor disse para honrar na terra. Você fazendo isso com o teu pai e tua mãe, Deus não vai te honrar. Tem porta que só vai se abrir se você honrar o teu pai e tua mãe. Independente se ele é religioso, se não é, se é crente, se não é. Honra não vem pela religião, honra vem pela educação. Seu pai e sua mãe não te educou assim, educou? Aí ele falou assim, o dono da marcenaria, falou, só um minuto. Eu parei, eu achei que ele me repreender, né, porque eu estava chamando a atenção do filho dele. Ele pegou o telefone na frente de todo mundo. Falou, mãe, Deus falou comigo que agora que eu te pedi perdão. Glória a Deus. Às vezes você pensa que Deus está falando com o filho e Deus está falando com o pai. O coração dos pais se converterão aos filhos. O coração dos filhos se converterão aos pais. A gente quer corrigir os nossos filhos, mas na verdade a gente provoca a ira deles às vezes, não é verdade?
E o que Deus quer fazer nessa manhã é te conscientizar que existe profecia, querido, que ela vai ser muito prolongada se você não agir hoje. Se eu agir hoje, a profecia preste está de acontecer, de se cumprir. Aleluia. Mas a gente quer profetizar por um tempo que a gente não vai suportar esperar a profecia se cumprir. Enquanto a minha mão estendida pode causar um milagre hoje para mim ou por mim. Seja Deus. Aquele homem olhou e falou com ele: levanta e anda. Tipo assim, o próprio Jesus falou: você quer ser curado? Ele: mas tem gente que vai antes de mim quando eu estou tentando ir. Ele não perguntou, porque tem coisas que você sabe que o irmão está precisando, e eu te pergunto: para que você vai perguntar? Eu estou vendo que ela está precisando de oração. Você quer oração? Está destruída, está ferida, está machucada. Aí muitos vão viver aquele tempo: vai tudo bem, vai bem nada. Entendeu pelo Espírito? Sentiu pelo Espírito de dar ordem? Sentiu pelo Espírito de colocar a mão? Sentiu pelo Espírito de soprar? De abraçar? Não sei o que você vai sentir, mas sinta pelo Espírito. Aleluia. Ele sentiu pelo Espírito de parar. Ele poderia falar assim: não tem dinheiro não. Não é assim que a gente faz quando vem na rua, alguém pediu um dinheiro? Ó, dinheiro eu não dou não, mas eu estou disposto a pagar um almoço para você. Não é assim? Mas quando você não tem como, infelizmente não tem, vai embora. Se um homem está interessado em dinheiro, por que eu vou parar se eu não tenho dinheiro? Porque eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo que ele precisa. Você tem que estar com a percepção aguçada para parar de perguntar coisas que você sabe que você tem que dar de graça o que recebeu de graça. Aleluia, Jesus. É mesmo que você chegar para um mendigo e falar: aí, você está querendo um prato de comida? Mas às vezes Jesus fez uma pergunta que era fora de cogitação. Perguntou para ele: você quer andar? Sabe por quê? Porque tem gente que, por mais paralítico que seja, não está querendo andar. Tem gente que você não pode perguntar, você tem que dar ordem. Aí o paralítico falou assim: vai botando de medo, tu pega o teu leito e anda. Agora ele pegou o leito, botou debaixo do braço e foi embora. Tem um texto que alguém vai até o curado e fala assim: quem te curou? Ele falou: quem me curou, não sei não. Eu só sei que ele me curou. Se era pecador, que eu nem sabia, mas eu andei. Você quer saber se foi o evangelista, se foi o pastor Marcos, se foi a irmã que está aqui, se foi uma senhoria? Eu quero é receber, filho. Para de ficar escolhendo a quem Deus vai usar, que Deus use, que seja o Espírito dele, para a glória dele, para a exaltação dele, que aconteça o que Deus planejou para a glória dele. O nosso problema, quem vai? Aí eu falo: eu vou. Aí Deus não usa. Mas quando você fala assim: eu vou, não queria nem vir, aí Deus vai e faz. Sabe por quê? Porque Deus vai manifestar a glória dele para ele. Aleluia. Falou assim: levante e anda. Na mesma hora. Segurou ele, ele levantou na mesma hora. E outra coisa interessante, ele não meteu o pé e largou ele não, eles entraram juntos. A semeadura de união vai trazer fruto de união para você. Eles entraram juntos. O que fizeram os 10 leprosos? Foi abençoado junto, não foi? Voltou quantos? Em nome de Jesus, irmão. Continua junto. Quando puder, vem. Quando puder, faz. Faz o que vier à sua mão com toda a sua força. Com gratidão, com graça, com reconhecimento da parte do Senhor. Com prazer. Porque Deus pode ter me mandado. Vamos supor que eu sou o Ananias. O Senhor me mandou aqui. Tipo assim, eu não queria vir. Eu estou insatisfeito de estar aqui. Mas ele me obrigou. Não, faça com prazer. Irmão Saulo, estava insatisfeito agora. Irmão Saulo, aquele que te parou lá na estrada, me mandou aqui. Aí Saulo deve ter falado assim: já te vi. Estou certo, mas já te vi porque Deus me mostrou. Põe a mão logo nos meus olhos, porque eu preciso, sabe o quê? Não é da tua presença, da tua visita. Eu preciso ver.
De repente, nessa manhã, você está precisando ver. E Deus quer mostrar para você a glória dele. Deus quer fazer você enxergar. Porque Saulo só foi levantado dali com um propósito, com um objetivo. O quê? Não adianta recalcitrar contra os aguilhões, Saulo. Eu vou te mostrar que tudo que você fez contra a igreja você vai pagar. Mas sabe o que você vai pagar? Vai ser perseguido também. E vai pregar o evangelho ao ponto de estar disposto a morrer por mim, sendo lucro ou ganho. Você vai morrer por mim. De repente Deus quer abrir os seus olhos nessa manhã, Aleluia, Deus. para você conseguir enxergar a beleza do Senhor com o ministério que Ele te chamou. Há uma cobrança muito grande. Não é só na falta de responsabilidade, mas na negligência. Quando nós obedecemos, ou resolver obedecer o que Deus está mandando, as portas do céu e da terra se abrirão. Aleluia. Aí você vai entender, 1000 caos do meu lado, 10.000 à meu direito. Se Deus não estiver conosco, a gente não passa nem por um. Mas se Deus estiver conosco, com o objetivo de nos fazer atravessar o mar, pode vir Faraó, que a roda dele vai quebrar, eles vão ficar enrolados no caminho, mas você vai passar, porque o interesse de Deus é de você passar, então você vai passar. Aleluia. Mas vai passar. Glória a Deus. Aí ele falou, 1000 caem do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido. Por quê? Porque Deus quis que fosse assim. Aleluia, Deus. Quando a gente confiar no Senhor, coisas extraordinárias, sobrenaturais, inexplicáveis. Jeremias falou, coisa firme, coisa grande, coisa que a gente não sabe. Vai acontecer. É loucura, né? Ela pega a sua vara, vai lá, pega um peixe, o primeiro peixe, você tira o dinheiro da boca dele. É loucura. Querido, o evangelho é loucura. Como é que pode? Eu não estou pedindo dinheiro não, mas teve uma irmã que eu fui num culto, e ela falou assim, Deus mandou dar o que tem na minha conta para você. Eu falei, meu Deus. Marco, falei, Jesus. Tinha R$5 no conto dela. Olha, a oferta dela, filho. Eu falei, amém, mano. Eu não sabia quanto que era. Só sei que quando eu voltei na igreja de novo, eu falei assim, você não sabe aquela oferta que eu te dei? Deus abriu uma porta de emprego para mim, abriu uma porta de emprego para o meu marido e me fez passar no concurso. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não olha para a quantidade só. A igreja recebe a quantidade. Aleluia. Deus avalia a qualidade. Glória a Deus. Eu me dei mal, mas ela se deu bem. Sabe por quê, querido? Deus, Ele quer abençoar o povo que está desprendido da matéria. Aleluia. Sabe por quê? Porque se hoje você olhar para um paralítico e olhar para um fulano de tal, eu vou ajudar esse fulano, por quê? Vai ter retorno aqui. E na verdade é aquele ali que Deus quer que você ajude. Glória a Deus. Na hora de estender a mão, não se olha para quem. É verdade. Vai aonde Deus manda. Glória a Deus. Estende a mão para quem Deus quer que você estenda a mão. Aleluia, Deus. A tua recompensa vai vir de cima. Porque Deus está querendo abater alguns e levantar outros. É verdade. A gente não abate ninguém, a gente só levanta. Mas Deus abate. Deus não fala, vai lá e abate fulano de tal. Deus fala assim, vai lá e levanta fulano de tal. Vou abater com Deus, vou levantar com a gente. Vamos orar? Deus que é bom. Glória a Deus. Fiel. Fiel e poderoso. Tá bom. Vamos orar? Pode ser sentado, pode ser em pé. Sente melhorzinho. Glória a Deus. Tu és bom. Tu és bom. Se entrega aí na oração, não Tu és bom. A ti Nós a estamos honra e em a um tempo de glória. guerra em que Deus quer colocar você dentro do arsenal. Não adianta ser soldado e não tiver arma. É verdade. Deus quer te devolver a arma perdida. A fé. A arma da igreja era a fé. A igreja estava sendo perseguida, não combatia nem com lança nem com espada, combatia de joelho dobrado. O lugar onde eles dobravam o joelho, varoa, tremia. Literalmente tremia o ambiente. Sabe por quê? Porque Deus descia para fazer presente. Aleluia. Pela petição da igreja. Imagina a gente começar a orar aqui agora, esse lugar aqui tremer. Aleluia, Deus. Já imaginou?
As paredes começam a tremer, os vidros começam a bater um no outro. Querido, muita gente vai se converter e falar assim: o Deus daquela igreja está vivo. Quando você botar a mão, o câncer ser vomitado. Quando você botar a mão, a doença ser queimada. Quando você botar a mão, aquele demônio bater em retirada. Quando você botar a mão, aquela maldição ser cancelada. Quando você ordenar aquele paralítico andar. Quando você falar, fala, e o mundo abrir a boca e falar, querido, vão saber que Deus está vivo. Se o povo não vê os sinais, não vão acontecer. A gente tem palavra bonita, a gente tem um monte de teólogo, está faltando sinais. É verdade. E os sinais não virão se a gente não tiver fé. Oh Deus. Tem gente que tem ministério, mas perdeu a fé, acabou a carreira ou abandonou a carreira. É, Jesus. Guarda a fé, vai até o fim. Sai daqui nessa manhã com o propósito de servir a Deus, independente do que Ele pode fazer. Oh Deus. Eu escutei a irmã falar, Deus está no controle. Ontem eu escutei uma irmã falar diferente. Ontem a irmã falou assim, Deus é o controle. Glória a Deus. Oremos. Curve a tua cabeça Oh Deus de bondade. e entra com ousadia na presença de Deus. Deus de bondade. Está escrito, entra com ousadia. Tu és Sou fraco, sou pobre, sou... Não, fala, Senhor, eu sou teu servo. Sou a mulher que tem orado. Estou enfrentando um monte de coisa e não neguei o teu nome. Entra com ousadia. Oh Deus. Aquele homem está daquele jeito, eu estou aqui. Aquela mulher está daquele jeito, eu estou aqui. Meus filhos são problemáticos, mas eu estou buscando. Entra com ousadia. Estou desempregado, mas estou servindo. Entra com ousadia. Nosso Deus, eis aí a vida da sua igreja. E nós continuamos em oração, porque essa casa é de oração. Esse grupo é de oração. Esse povo é de oração. E nós reivindicamos agora, Senhor, as coisas firmes e grandes, as coisas sobrenaturais. Envolve essa igreja com renovo. Envolve essa igreja desenterrando talentos, desenterrando dons, abrindo nossos olhos, a nossa audição, vindo com tua retidão, com tua justiça, julgando a causa do seu povo, vindo com livramento, com salvação, fechando a boca do leão e esmagando a cabeça da serpente, jogando por terra artimanha, os meios que o diabo, Senhor, tem criado para atingir o teu povo, a sua igreja, em nome de Jesus. Varre toda a sujeira do inferno. Está escrito e nós proclamamos, bendita nação cujo Deus é o Senhor. Nós proclamamos, bendita nação cujo Deus é o Senhor. Em nome de Jesus, sopra com teu vento, Senhor. Sopra com teu vento e ruge, porque tu é o leão da tribo de Judá. Prata nesta manhã mais uma vez. Ruge, Senhor, no mundo espiritual e afugenta os demônios. Faz os espíritos bater em retirada. Faz a sombra do diabo serem desmanchados. Desmancha, desmancha, desmancha. Vai desmanchando toda a alma do maligno. Vai quebrando o poder das trevas. Vai destronando os demônios, a sorte satânica, as legiões. Vai destronando nesta manhã demônio de doença, demônio de enfermidade, de miséria, de separação, de luxúria, de vaidade. O Senhor te repreende. O Senhor te repreende, calamidade, fofoca, acidente, demônio de suicídio e morte. O Senhor te repreende, depressão. Queima dependência de remédio, queima os vícios, queima, vai queimando nessa manhã, Senhor, toda praga, reza, oração contrária, queima o sacrifício de sangue, queima os demônios que receberam ordem para enfraquecer, para esfriar, para mornar, queima os demônios que vieram para destruir essa família, essa casa, vai jogando esse gigante por terra, Senhor, renova a força dessa mulher. Senhor, levanta esse homem hoje, levanta esse paralítico hoje, faz essa pessoa que entrou no templo entrar em sua presença, porque está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o segredo da humilhação, se humilhar e orar, o segredo da oração, e buscar minha face, o segredo
Vem com cura para o Brasil. Vem com cura. Cura. Sara a nossa terra. Sara o seu povo. Sara essa nação. Sara esse país. Sara essa igreja adormecida. Sara a igreja fria. Sara a igreja morna. Sara. Levanta uma igreja viva, que seja sal, que seja luz. Levanta-nos. O salmista disse: pede-me e te darei as nações por herança. Em nome de Jesus, o demônio que tem saqueado a nossa nação, a sua igreja, seja repreendido nessa manhã, em nome de Jesus, porque está escrito que com jejum e oração, essa casta de demônio sai, essa casta de demônio sai, essa nuvem negra sai, essa potestade sai, esse principado sai. Nós somos livres, nós declaramos liberdade aos cativos, famílias livres, igreja livre, homens, mulheres, jovens, criança, adolescente, livre, bairro, cidade, país, livres, ruas livres, becos e vielas livres, casas livres. Ser com a tua igreja, com essas irmãs que estão aqui, usa ela. Usa, Deus. Irmã Márcia que pediu oração pela família dela, lá onde ela está. Alcança, Senhor, a tua filha. Alcança os que não puderem estar aqui, Senhor, mas faz parte desse ministério. O pastor Silas que tem combatido, sim, Senhor. Usa esse homem, protege, e nós te pedimos, dá saúde para ele, Senhor. Saúde para a mente, para o coração, para o corpo físico. Proteja a sua família, sua esposa e filhos, mestre. Derrama sobre ele autoridade, ousadia. Põe na boca dele, que o Senhor disse, Jeremias: eu ponho na tua boca a minha palavra, porque pelejarão contra ele, e a igreja declara: não prevalecerá, porque nós estamos com ele, como o Senhor está conosco, para nos livrar. Faz dele coluna forte, faz dele um profeta, Senhor. Faz desse homem, dessa mulher que está aqui, servo do Senhor e profeta da terra dos viventes. A nossa oração é no nome de Jesus. E a igreja diz amém. 60. Glória a Deus, amigo da minha alma. Eu vi essa irmã aqui. Foi eu que olhei para a senhora que não foi? Eu olhei. Eu estava falando pela senhora, eu vi a senhora pegando uma mochila, colocando nas costas de um jovem, não sei se é mulher, se é menino, se é menino. Eu falei assim: Deus, o que é isso? Deus disse assim: diga para ela que a resposta da oração virá com bagagem para as costas dele ou dela. E eu vi uma pessoa sendo abençoada, vestindo aquela mochila, e falava assim: Deus me abençoou por causa da... Aí eu não sei se é minha mãe, se é minha avó, se é minha tia. E ia seguindo feliz e alegre. Então eu quero profetizar que Deus vai abrir a porta para o... Glória a Deus. De repente, porta de estudo, porta de viagem, porta de bênção, mas Deus vai recompensar a voz da sua oração. Aleluia. Pode dizer amém? Obrigado. Diga amém mesmo, fala glória a Deus. Aí eu vi Deus usando a irmã para curar as pessoas. Só que eu vi você chegando no ouvido das pessoas, você começava a falar baixinho, só que você não falava só, você botava a mão e ia orando. Eu vi umas pessoas curadas mesmo na igreja. Você não ia pulando, rodando, não, você botava a mão, tipo assim, então. Você começava a falar: Deus mandou falar com você. E as pessoas eram curadas. Eu falei: Deus, ela não está usando palavra de oração, de cura. Deus disse assim: mas eu vou usar o toque da mão dela. Aleluia a Deus. Eu orei por ela também. Quando eu estava orando por ela, eu vi até que a senhora olhou assim. Eu falei: será que é um mistério, Senhor? E eu vi uma mão botando você no trilho, como um trem. E eu escutei uma voz que disse assim: diga para ela, não perder o foco, porque eu vou fazer ela chegar. Glória a E o Deus. pessoal subindo aquele trilho como um trem, a senhora ia e não descarretava. O que significa? Deus não vai deixar você envergonhada. Mantenha o foco, porque Deus vai te ajudar no início, no meio, até o fim. Tá bom? Você pode dizer amém? Diga
Diga amém para a glória a Deus. Lembrar que eu orei para umas pessoas aqui, Deus me mostrou. Eu orei para aquela moça aqui também. Eu estava orando com você, tem uma outra, que é uma moça escurinha que estava aqui. É a mesma coisa. Eu acho que aquela irmã lá, ó, você aí atrás, é você. Eu vi diante de você uma porta. Uma porta. Não significa só porta de emprego, tá? Eu vi que você empurrava ela. Quando você empurrava, você falava assim, dessa vez eu vou tomar posse. E você entrava, quando você entrava, assim, pá, batia, mas você tinha passado. Não importa se passa com 10 pontos, ou com 20, ou com 30, ou com 50, vai passar. Glória a Deus. Já, irmã, eu vi que você, com muita dificuldade, você empurrava a porta assim para alguém passar. No sufoco que você está passando, alguém vai ser abençoado. Entendeu o que eu falei? No sufoco que você está passando, alguém vai ser abençoado por amor ao nome. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma outra moça também, aquela lá, ó. Você, é de azul, de cabelo louro. Você, isso, você. Quando eu orei com você, eu orei com você também. Quando eu botei a mão na tua cabeça, não fiquei chateado com o que eu vou falar não, porque não tem nada a ver com você não. Eu vi um demônio muito irado. E ele começava a arrancar a máscara dele. Aquele demônio começava a arrancar a máscara dele. Aí eu via suicídio, eu via depressão. Não estou falando que é em você não, tá, querido? Eu falei, Deus, o que é isso? Deus disse assim, esse demônio vai ter que se identificar. Porque eu ordenei o meu anjo a desmascarar ele para jogar ele por terra. Eu vi um anjo entrando dentro de uma casa, não posso falar que é a tua. Aquele anjo entrava e dizia assim, diga para ela que eu entrei para maniatar o valente. Deus está jogando por terra um mal que estava prevalecendo contra a sua família. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, ele começa a ser destronado para a glória a Deus. Vale a pena orar, querido. Continua orando. Parece que não está acontecendo nada, mas está no mundo espiritual acontecendo. Deus está posicionando os anjos dele para guiar pela senhora. Você pode dizer amém? Diga amém com vontade. Fala, glória a Deus. Glória a Deus. Não lembro de mais alguém aqui. Aquela irmã ali, ó. Você, minha irmã. Aqui. Essa você fez assim. Jobs, levanta a mão. A senhora. Eu também orei pela senhora aqui. Quando eu orei pela senhora, eu vi a senhora no meio de um rio. A senhora olhava para trás por dois motivos. Porque queria uma bênção de Deus e ao mesmo tempo porque estava difícil atravessar aquela situação. Isso é um simbolismo. E era quando você queria que, tipo assim, eu quero que o fulano venha comigo, se o fulano vem comigo, atravessa comigo. Era como se Deus falasse assim, querida, a salvação está garantida. Atravessa esse processo. Porque no processo da travessia, a luta que você estava combatendo ali, para chegar em uma situação segura, para poder clamar protegidamente, era como se Deus falasse assim, eu estou mantendo você segura, para que eles, através da tua oração, sejam alcançados. Então você não pode parar, querido. Se você parar, velho ditado, a casa cai. Então continua buscando ao Senhor. Quando nós estamos dentro da igreja, eu imagino que os demônios ficam apavorados. Sabe por quê? Porque a casa é de oração. Continua, prossegue, porque Deus vai te dar vitória. Amém? Você pode dizer amém? Pode falar a mão e falar assim, glória a Deus. Aquela irmã que levantou a mão lá, ó, de cabelo preto, que está certo, assim. Eu acho que eu orei para a senhora, mas eu não lembro. Eu via dois caminhos diante da senhora. Mas na verdade não era você de você, você representava alguém. Eu vi uma borracha descendo e apagando um ponto de interrogação. Quando apagava aquele ponto de interrogação, a senhora fazia assim, é por aqui. Deus vai instruir a senhora para instruir alguém. E alguém vai ser bem sucedida. Amém. Porque as palavras da tua boca vai formar o futuro de alguém. Deus vai instruir a senhora para instruir alguém. E essa instrução vai ser tão precisa que a senhora vai cumprir na vida de alguém o que não cumpriu na sua. E a senhora vai se alegrar no Senhor e vai ser muito obrigado.
Aleluia. Teve uma irmã que fez uma festa de 15 anos para a filha dela. Ela que foi vestida como menina de 15 anos, não sei o quê. O sonho era da mãe. E fez uma festa para a filha. Vai se cumprir na senhora, querida. Amém? Vai se cumprir o sonho, o desejo do teu coração. Você pode dizer amém? Depois amém. Glória a Deus. Esse varão aqui, o senhor. É uma balança, mas não é uma balança que não está medindo peso físico. O senhor subiu numa balança e o senhor pesava e olhava para cima. Pesava e olhava para cima. Apareceu o Salmo 121. Quando o Salmo 121 apareceu, eu falei assim, Deus, o que é? Deus disse assim, Ele está me perguntando o que eu vou fazer da oração dele. Era como se Deus falasse para você o seguinte, a tua oração tem peso, mas as coisas vão acontecer dentro de Eclesiastes 3. Um tempo determinado para todas as coisas. Mas eu vi o anjo pegar você e fazer você dar um passo. Quando você dava um passo, era como se Deus falasse assim para você, meu filho, vagarosamente, eu vou te fazer chegar aonde você está pedindo para chegar. Conquista. Cada passo é uma conquista. Você não chegou onde você queria, mas você não está onde você imaginava que você estaria. Deus está caminhando contigo para o encontro daquilo que o teu coração tem desejado. Então não se pegue a tempo não, se pegue à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Tá bom? Você pode dizer amém, irmão? Glória a Deus. Aquele varão grandão tem uma moça de óculos atrás dele. Você grandão, olha para essa moça, está atrás de você. Está com a luzinha, você levanta a mão. Você. Quando eu estava falando aqui com esse varão aqui, não é casamento não, tá? Não estou falando de casamento não. Eu vi uma aliança em cima da tua cabeça. Quando você tomava posse daquela aliança, você falava assim, tomei posse, peguei. Eu vi escrito assim, ministério. Deus tem algo para a senhora, querido. Eu não sei quem é você, de que igreja que você é, porque nem todo mundo está bem vestido de igreja, né? Mas Deus tem um ministério com você. Não tem como fugir. Eu vi um monte de cadeira como essa daqui. Você fala assim, Senhor, Deus disse assim, ocupa o seu espaço e o lugar no corpo. Então eu não sei o que você está buscando a parte do Senhor, mas antes de Deus te dar, Ele está querendo alguma coisa de você. Então cede. Porque ninguém luta contra o Senhor e tem paz. Cede para o Senhor, porque Deus tem bênçãos retidas que Ele quer te dar, mas Ele quer algo da vida da irmã. Exerce o teu ministério. Amém? Você pode levantar a mão e dizer amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa moça também eu não conheço, acho que eu já vi a senhora aqui algumas vezes. Uma mulher não gosta muito de espanar a sujeira dentro de casa, normalmente ela pega e passa pano, né? Mas eu vi a senhora espanando as coisas, espanando. É simbólico. Era como se o anjo chegasse para a senhora e falasse assim, deixa comigo, porque eu não sou lindo, mas eu ajeito a casa. Tu és bom. Organizar tudo. Você mexia por um lado e o anjo falava assim, você quer ir, mas aqui vai ser melhor. Começava a modificar. Vamos chegar no teu quarto. Aí eu disse assim, agora você dedique-se e aplique a sua oração nesse negócio, porque conforme a sua petição que eu vou fazer. Aí isso já está conhece as outras áreas da sua vida. Mas especificamente você se juntar com a família, que é a hora de você orar específico, detalhadamente, que Deus vai te responder detalhadamente. Glória a Deus, abençoe. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar um pouquinho, vou entregar aqui o microfone. Ao varão do meu orei pelo varão, né? Falei de porta. Rapaz, eu vi uma mão, não estou falando que você está desempregado, não. Eu vi uma mão que abria para ela e abria para ela. Para você, a mão não abria, a mão mantia a porta aberta. Segurava aquela porta aberta, um vento para aquela porta fechar. E olha o que você fazia, você olhava assim com medo da porta fechar. E aquela mão mantia aquela porta ali aberta. Eu falei assim, Deus, o que é isso que eu tenho que falar para a vida dele? Eu disse assim, diga para ele que eu sou o sustento dele. Então eu não sei o que você está passando, literalmente se é algo em questão profissional financeira, mas eu sei, querido, que Deus, Ele mantém tudo seguro, protegido, até que é tempo de entrar ou até que é tempo de sair. E Deus vai fazer algo tremendo na vida do irmão. E o nome de Deus vai ser glorificado na vida profissional. Glória a Deus. Tem um momento que a gente está vivendo ali, a porta está quase fechando,
Mas na hora de fechar, Deus tira a gente dali e coloca a gente numa situação melhor. Deus vai fazer algo bom, favorável pela vida do irmão. Pode se sentar em pé, vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado pelo convite, e a oportunidade do Senhor me deu de estar aqui, pelos meus irmãos, Marcos que veio comigo, Senhor, que é o teu servo, meu amigo. Obrigado pelas irmãs, Senhor, que me deram a oportunidade de estar aqui. Graça nós te damos. Conclua, efetua o seu querer e a sua vontade, que é soberana. Assim entregamos esse culto em tuas mãos, te agradecemos em nome de Jesus. Você diz amém, aplauda o Senhor. Glória a Deus. A Cátia vai trazer os anúncios, vai entregar o